Olá pessoal, meu nome é Nelson Souza, eu faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, o nosso querido CL, e estou aqui mais uma vez para que a gente possa realizar uma conversa informal sobre um tema de atualidade, um tema que possa fazer a gente refletir sobre a nossa vida em relação ao nosso comportamento e em relação ao comportamento em relação à vida das outras pessoas. E o tema de hoje fala sobre os verdadeiros laços de afeição. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quais são os nossos verdadeiros laços de afeição? Pensem um pouquinho. Enquanto isso, pessoal, para que a gente possa fazer essa conexão, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, aos nossos mentores espirituais e agradecer a oportunidade que estamos recebendo de podermos conversar, tocar fluidos, energias positivas, trazendo uma palavra amiga, algo que possa tocar o nosso coração, que possa nos trazer tranquilidade e equilíbrio, e que possamos juntos, ao final dessa conversa, nos sentirmos muito melhores. Que assim seja. Então, pessoal, quais são os nossos verdadeiros laços de afeição? Nós vamos buscar, através do Evangelho segundo o Espiritismo, identificar um pouco desses laços. E o Evangelho nós podemos ter duas perspectivas. A primeira, que trata do nosso relacionamento com o mundo externo ou do nosso relacionamento com o nosso mundo interior, buscando a nossa transformação como ser humano, para que a gente possa progredir, não só sozinho, mas ajudando que esse planeta se torne um mundo melhor. Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência, a vida, na verdade, não começa no berço e termina no túmulo. A vida começa muito antes do berço, pois existem núcleos familiares no plano espiritual, onde todos somos considerados irmãos, alguns com mais interligações, mais afetividades do que com outras pessoas, e isso é normal. E há um planejamento para que alguns espíritos venham a esse plano, né, num núcleo familiar reduzido, para que possa juntos aprenderem, se transformarem, se corrigirem e poderem, após o túmulo, retornarem com esses laços fluídicos mais fortes ou laços com outros espíritos mais novos que a recém estão acontecendo. A gente poderia dar como exemplo uma família que planeja que o filho vá estudar no exterior, que ele vá fazer toda a sua formação fora do seu país de origem por 10 anos. Então, com muita dor, com muito trabalho, esses pais reúnem recursos, né, para que esse filho possa atingir esse sonho. E mesmo com dor no coração, eles veem esse filho partir. E durante esse período que ele está fora do país estudando, eles se comunicam através do WhatsApp espiritual, né? Se fosse do plano espiritual ao plano terrestre, mas é de um país ao outro, né? Mas não se veem muito, né? A não ser através de vídeo. Esse filho, nesse período, se forma, começa a trabalhar nesse novo país, com cidadania, né, desse país, por ter
se casado lá, tem filhos, e depois de 10 anos ele resolve retornar ao país de origem. Vem reatar esses laços familiares, né, de saudade com os pais, mas traz na sua bagagem, né, consigo uma nova família, a esposa e o neto, né, dos pais. No mundo espiritual também acontece dessa mesma forma. A gente vem a esse plano para adquirir conhecimento, para corrigir as nossas falhas, e depois de um período onde a gente também acaba colaborando para que outras pessoas possam progredir, a gente volta ao mundo espiritual, a nossa família, né, macro espiritual. Jesus já nos dizia, né, em uma das suas passagens, se eu não me engano, em Mateus capítulo 12, versículo 46, sobre ele estava no meio do povo, né, conversando, e um dos discípulos chega a ele e diz que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com ele. E Jesus aproveita essa oportunidade para fazer o seguinte questionamento: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos, ele mesmo responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, é meu pai e são meus irmãos. Ou seja, Jesus já nos dava o ensinamento de que nós somos uma família universal, que os nossos laços de afetividade são muito maiores do que nós imaginamos. Que nós necessitamos ter a seguinte consciência que quando nós estamos encarnados, nós temos uma família aqui nesse mundo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se ajustar, para que a gente possa crescer como indivíduo. Que a gente possa recuperar, talvez, alguns desafetos que, porventura, em outras oportunidades, nós erramos. E graças, né, a essas leis naturais, nós temos a possibilidade de esquecer isso e poder vir aqui com essas pessoas que foram no passado desafetos e podermos corrigir isso. Porque jamais seremos felizes sozinhos. Nós dependemos de que todos estejam em condições de avançar, de ser felizes. Nenhum irmão vai ficar para trás. Precisamos estar todos juntos. E esse é o ensinamento que Jesus vem nos trazer sobre esses laços que são muito maiores. No capítulo 23, que fala, Jesus diz o seguinte: que aquele que não odiar o pai, a mãe, a esposa, os filhos e os irmãos mais que a ele, não poderá segui-lo. Será que se nós formos ler ao pé da letra, nós estamos compreendendo que Jesus está dizendo que deve-se odiar os familiares? Jesus, né, em toda a sua peregrinação, nunca fez isso. Demonstrou sempre o amor ao próximo, o amor ao inimigo. Então, o que ele quis dizer com isso? Na verdade, Jesus quer nos dizer que a gente tem que dar mais valor às coisas, né, espirituais do que às materiais. E muitas vezes nós nos agarramos não só às coisas materiais, mas às pessoas. Achamos que as pessoas são de nossa posse. Que nós não podemos discordar dos pais ou das mães. Não. Na verdade, nós somos espíritos totalmente independentes.
e que necessitamos, né, desse início onde os pais nos dão essa oportunidade da vida aqui nesse plano para que a gente possa realizar a nossa missão. Mas isso não quer dizer que eu não vá discordar de pontos de vista dos meus pais ou da minha esposa, ou os meus filhos discordarem da maneira que eu penso a vida. Não. Cada um de nós tem um objetivo nesta vida. E esse objetivo é que vai nos nortear a nossa jornada. Felicidade é igual a expectativa menos realidade. Quando a nossa expectativa se concretiza junto com a realidade, a gente diz que é feliz. Mas na maioria das vezes, a nossa expectativa é totalmente diferente, ela pode mudar, assim como a nossa realidade. E nós temos que nos adequar a isso. Na verdade, Jesus vem nos pedir que a gente tenha uma outra visão sobre família, sobre amor, sobre gostar, sobre união. É isso que nós estamos buscando a todo momento nessa vida. Unir os nossos corações num único objetivo, que é ser felizes. E para isso, nós necessitamos de algumas regras ou ensinamentos básicos, que é a humildade, que é o amor, é deixar de lado o orgulho, entendermos que não somos melhores do que ninguém, que necessitamos uns dos outros para nessa jornada chegarmos juntos. É um trabalho árduo, dia a dia. Claro que vocês podem perguntar, mas os bens materiais não são importantes? Claro que são. Mas nós temos que dar o devido valor a ele. Para que eles servem na nossa vida? Que é para dar conforto à nossa família, que era para transformar em emprego para as outras pessoas. Sim. Porque nós não vamos levar nada desses bens materiais ao plano espiritual quando partirmos daqui. Eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto que diz o seguinte: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, e no meio do intervalo entre a vida e a morte,
a minha, a sua, a nossa felicidade. Vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade. Que Ele possa, nesse momento, derramar sobre todos nós esse bálsamo, essa luz de energia, de amor, de esperança, inundando o nosso coração, retirando todas as dores, as mágoas e as tristezas e abrindo espaço para a felicidade. Que assim seja.